Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Bio e Mais. Nós vamos hoje falar sobre sangue, isso mesmo. Algumas pessoas me mandaram pedidos para que eu adiantasse esse conteúdo. Na verdade, eles querem aprender sobre sistema imune, imunidade, querem tirar algumas dúvidas aí que essa pandemia deixou no ar. Então, para poder entender a imunidade, nós devemos ter noções básicas sobre o tecido sanguíneo. Então, hoje nós vamos falar sobre sangue. Gostou do tema? Então já pode ir deixando seu like aí enquanto roda a vinheta. Para você que tem dúvida ou o desejo de adiantar algum conteúdo da biologia, pode colocar aí o conteúdo e a sua dúvida, até se quiser, no comentário desse vídeo. Então, vamos ao sangue. Para poder entender um pouquinho, nessa aula, nós vamos fazer assim. Vamos imaginar uma amostra de sangue coletada, tratada com heparina, um anticoagulante, e centrifugada. A centrífuga vai fazer um movimento uniforme que vai separar os componentes do sangue. Então nós vamos ter aqui a simulação disso. Então nós vamos imaginar essa amostra de sangue aqui. Então o sangue já separado aqui, fracionado. Nessa parte aqui do sobrenadante, nesse potinho, nós vamos ter uma parte amarelo, translúcido assim, praticamente transparente. Então essa parte aqui corresponde ao plasma. Então nós vamos falar primeiramente do plasma, a parte líquida do sangue. O plasma é um fluido, ele é formado principalmente por água, mais ou menos, aproximadamente 91%, 91,5% assim, de água. Então grande quantidade de água no plasma sanguíneo. Mas também os outros, 8,5% é formado aí por diversas substâncias, entre elas sais, especialmente dissolvidos na forma de íons, nutrientes, esses nutrientes provenientes da digestão dos alimentos no intestino e absorvidos para o sangue, passados aí para a corrente sanguínea para ser transportado para todas as células do nosso corpo. Nós temos os gases da respiração, gás carbônico e também oxigênio. Majoritariamente nós vamos encontrar muito gás carbônico dissolvido no plasma, mais de 70% dele é transportado dissolvido no plasma. Nós vamos ter também proteínas como albumina, fibrinogênio, fibrina e também anticorpos. São vários tipos de proteínas, essas aí são aquelas mais importantes. E os hormônios, que muitos também são proteicos. Então os hormônios são transportados também aí pelo sangue. Então o plasma, que transporta muitas substâncias, é importante também para a regulação osmótica do nosso organismo. Então nós temos aí o plasma, parte fluida, parte líquida do sangue. Nós vamos encontrar então que o plasma representa do sangue total cerca de 55%. Então nós temos aí o que representa o plasma dessa quantidade aí tirada no exame, ok? Vamos passar agora para essa outra parte aqui. Então o sangue ele é formado de uma parte fluida, que nós já vimos, o plasma, e também uma parte, vamos dizer, mais sólida, que seriam chamados de elementos figurados. Então daqui para baixo nós vamos ter os chamados elementos figurados do sangue. Os elementos figurados são formados pelas células e por fragmentos de células, que nós damos o nome de plaquetas. Você já deve ter ouvido falar sobre plaquetas, especialmente quando se fala em algumas doenças que causam redução no número de plaquetas e pode levar a pessoa a ter hemorragias. É o caso da dengue hemorrágica. Mas a gente vai falar isso aí ao longo da aula, falando mais detalhadamente até em outros vídeos. Então, as plaquetas são importantes para a coagulação sanguínea, Então, nós temos aí as plaquetas, elas não são células, As plaquetas, elas são fragmentos celulares, Elas são fragmentos
celulares. Então você tem aí o que são as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares. Então aí você já tem esses fragmentos que são importantes para a coagulação. Tá? Então vamos continuar. Ainda aqui nessa faixa aqui que você está vendo, eu coloquei dessa faixa dois elementos figurados. Né? Nós temos aqui as plaquetas, que eu já falei a função, elas são importantes para a coagulação celular. E nós temos também os leucócitos, que são chamados glóbulos brancos. Tá? Só para a gente ter uma ideia aí da quantidade, uma vaga ideia da quantidade de leucócitos no sangue, os chamados glóbulos brancos sanguíneos, nós vamos ter eles aí numa taxa de 10.000, né? 10.000 por milímetro cúbico do sangue, tá? Então nós vamos ter aí essa quantidade aí de leucócitos. Eles são uma pequena parte aí do nosso sangue. Então, no seu hemograma você vai ter esse valor referencial aí. E leucócitos, nós vamos conhecer tipos diferentes de leucócitos. Eu coloquei aqui aqueles assim principais, né, mais conhecidos aí, que são muito importantes para você entender a imunidade. Nós vamos falar aí no próximo vídeo, né, especificamente sobre eles, nosso exército de defesa. Mas aí eu vou te apresentar já alguns. Os leucócitos, eles são divididos em dois tipos de células, né? Eles são divididos em granulócitos, aqueles que têm grãos visíveis aí quando se vai fazer a observação dessas células na microscopia. Então você tem aí os granulócitos, aí eles são os neutrófilos. Os neutrófilos são células que têm um núcleo dividido, um polimórfico, né? Então elas são polimorfonucleadas. Polidivários, né? Então é como se o núcleo fosse dividido em vários lóbulos. Então você tem aí os neutrófilos, uma grande célula de defesa nossa. Essa célula, inclusive, é capaz de sair dos vasos sanguíneos, sair dos capilares e combater o agente infeccioso, né? O antígeno, um vírus ou uma bactéria no tecido. Essa célula muda a sua forma, como se ela se espremesse, assim, mudasse de forma para passar em um espaço entre células do vaso sanguíneo. O nome desse fenômeno é diapedese. Eu vou falar sobre isso na aula de imunidade e eu creio que isso realmente é muito interessante. Todo mundo que conversa numa aula, todo mundo que eu falo sobre isso fica maravilhado com isso. Tá? Então a diapedese, né? Então você tem aí o neutrófilo. Essa célula é uma célula fagocitária, quer dizer que ela engloba a partícula sólida, ou seja, um vírus ou uma bactéria, um antígeno, né? Ela engloba e destrói assim, digerindo aquilo ali. Então você tem aí o neutrófilo, aí você também tem uma célula chamada de eosinófilo. Eosinófilo é uma célula que você vai conhecer, que é famosa, sempre está envolvida com reações alérgicas ou combate a parasitas como vermes, né? Então você tem aí o eosinófilo. Então quando ele dá aumentada no seu hemograma, você já sabe mais ou menos aí do que pode se tratar. Aí você também tem o basófilo, que também está envolvido com reações alérgicas aí, processo inflamatório, né? Então você tem o basófilo, né? Então essas são as três células que contêm grânulos visíveis aí no seu citoplasma: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Aqui ao lado você vai encontrar mais duas células que são chamadas de agranulócitos. Na biologia você sabe, né? Esse A, então se não sabe ou não lembra, eu vou te lembrar. Esse A quer dizer não, quer dizer sem. Então essas células não apresentam glândulos visíveis. Elas têm glândulos no citoplasma, mas eles não são visíveis na hora, né, da preparação para visualização histológica. Então você tem aí, nesse caso, as células agranulócitas, tá? Então você tem os agranulócitos, os monócitos, né, que quando migram para os tecidos se chamam de macrófagos. Então essa célula, quando eu estou falando migra para o tecido, você já deve imaginar que é semelhante ao que eu falei sobre os neutrófilos. Essa célula é capaz também de fazer a diapedese, de sair do vaso sanguíneo e combater aí o inimigo no tecido, tá? Então aqui você tem o monócito, que quando migrar para o tecido vai se chamar
macrófago e tem uma função semelhante à do neutrófilo, é uma célula fagocitária, a célula que vai fazer fagocitose. Aguarde esse fenômeno aí quando eu começar a gravar as aulas de biologia celular. Tá, então você tem aí o monócito e também tem aqui o general, o líder, né, da imunidade adaptativa, né, das reações celulares, e você tem aí o linfócito. O linfócito ele vai ser dividido em dois tipos, existem dois tipos de linfócito. O linfócito B e o linfócito T, né, são dois tipos de resposta. O linfócito T, ele tem dois tipos também, mas aí a gente vai detalhar cada tipo e a sua função na aula de imunidade. É só para você já ter uma noção que o linfócito T, chamado T auxiliar ou TCD4, é o comandante da nossa resposta imunológica. Então você já tem aí um pouquinho aí da vida e da obra de alguns dos principais glóbulos brancos e a sua atuação na defesa do seu organismo. Tá? Então, glóbulos brancos, mais ou menos 10 mil aí numa gota de sangue. Tá, e agora para fechar, você tem aí nessa parte de baixo, né, na parte aqui de maior, né, vamos dizer assim, quantidade aqui, essa parte todinha aqui deixa eu trocar aqui a marcação para ficar mais visível para você. Ó, então essa parte aqui representa mais ou menos 45%, né, os elementos figurados. 45%. Destes 45%, a célula que está em maioria são as hemácias. As hemácias, né, para uma gota de sangue mais ou menos, que é o que você tira lá no exame, né, ó, na hora de fazer a medição lá, mais ou menos 4 a 6 milhões de hemácias para uma gota de sangue. Olha que fascinante, né? 4 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Então você tem aí a quantidade de hemácias. É por isso que o sangue parece vermelho. Essa célula aqui, detalhes sobre ela para a gente já ir imaginando o que vem pela frente. A hemácia, também chamado glóbulo vermelho ou eritrócito, é uma célula de transporte. Ela vai transportar especificamente os gases da respiração, CO2 e oxigênio. Mas ela transporta, na sua maioria, o oxigênio. Ela transporta numa proteína chamada hemoglobina. Eu vou abreviar aqui como HB. Cada molécula de hemoglobina pode transportar até 4 moléculas de oxigênio. Então, a gente tem que ter uma ideia da quantidade de hemoglobina no nosso sangue. É só para a gente ter uma ideia, em cada hemácia são encontradas em média 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Olha só. Então, só para se ter uma ideia, uma hemácia é capaz de transportar até 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Só para você ter uma noção da demanda, né, que as nossas células, trilhões de células, necessitam desse gás para fazer a respiração. Então nós temos aí a célula, quem vai abastecer o nosso corpo de oxigênio é a hemácia. Pronto, a gente tem uma noção agora sobre o sangue. Gostou? Gostou dessa revisão? Gostou de falar sobre sangue? Então não esqueça ali de deixar seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever e ativar aí ao lado o sininho para que você receba todas as notificações a cada vídeo novo que a gente postar aqui. Pessoal, valeu, até a próxima, fiquem com Deus.